Olá, meus amigos, muito boa noite. Nós estamos fazendo nesse momento uma apresentação sobre a capacitação para o trabalhador das mediúnicas. É uma tarefa importantíssima, a tarefa do apoio, do auxílio, né, nas reuniões mediúnicas. E a Casa Espírita precisa de pessoas que tenham uma consciência plena do exercício da mediunidade, conhecimento específico das tramas da mediunidade, das diversas modalidades, né? E vamos abordar o assunto como um todo, tratando do grupo, da reunião, das pessoas, do estudo, que na verdade é uma soma de fatores para que haja sucesso no empreendimento das reuniões mediúnicas na Casa Espírita. Mostraremos também os diferentes tipos de reunião, não existe só um tipo de reunião, e a importância fundamental do bom relacionamento entre as pessoas, sabendo-se cada um com suas limitações, mas também com suas virtudes, e esse congraçamento de diferenças, né? Já que cada um tem uma aptidão, tem uma personalidade, e esperamos que seja um contributo para o estudo dessa casa que já há tantos anos se dedica a estudos, a discussões tão produtivas, em equipe pessoas muito amoráveis, saudáveis no sentido espiritual e das relações humanas. Essa imagem mostra o nosso Divaldo à direita e nosso Chico à esquerda, né? São momentos históricos diferentes, claro, e, entretanto, as discussões sobre como melhorar as equipes, como entender o processo mediúnico e sua diversidade, né? A diversidade de carismas, como já há livros escritos com esse título, né? Do Hermínio Miranda. E é fundamental que haja essa contínua avaliação, essa contínua reciclagem, esse contínuo aperfeiçoamento quanto à mediunidade em si e o quanto os trabalhadores podem se aperfeiçoar para o sucesso da casa, né, e das reuniões. O que é um grupo? É um agregado de pessoas que se associam em conjunto por determinado espaço de tempo, em relações face a face, mutuamente consciente de sua associação ao grupo e cujas relações pessoais serão consideradas um fim em si mesmas. Indivíduos com determinado objetivo que podem exercer influências uns sobre os outros. Quando se trata do grupo de trabalho, do grupo da família, do grupo de uma sociedade, de uma cidade, de um município, do estado, do país, ou se trata em outras áreas, né, o grupo da química, enfim, há muitas formas de se expressar o conceito de grupo. No nosso caso, é um trânsito de ideias entre encarnados, né? Combinação de diferenças sempre entre encarnados e, ao mesmo tempo, uma combinação de diferenças entre o encarnado e o desencarnado quando se trata de conversar com os espíritos. Então é muito mais sofisticado, né? Não é algo tão, eu diria assim, tete-a-tete, tão face a face quanto é entre encarnados. Nós não vemos desencarnados, uns ou outros veem, claro, mas a maioria não vê. Então não se trata de algo tão simples quando se trata de conversar com os espíritos. O motivo do grupo pode ser amizade, pode ser desenvolver trabalhos específicos, interesses comuns, seja culturais, sociais ou espirituais, que é o nosso caso. As dimensões, ele pode ser temporal ou permanente. Comissões, por exemplo, a família é diferente, é mais prolongado, né? Abertos ou fechados. Alterações de membros para mais ou para menos. Primário ou secundário. Interação regular ou não regular. As características das salas mediúnicas nas diversas casas espíritas pelo Brasil e pelo mundo, muito mais no Brasil, claro, vão dar aspectos muito próprios. Também o tipo de reunião, quantidade de pessoas, aberta para público ou não, vai variar conforme a natureza da reunião, a finalidade da reunião. A importância para os indivíduos.
calor humano e apoio aos indivíduos, né? O grupo solidariza, apoia, conforta, ajuda os indivíduos a satisfazer necessidades que vão desde a sobrevivência até a autorrealização. Em verdade, esse calor humano que entre indivíduos encarnados se dá, mas também se dá entre encarnado e desencarnado. Quando você conversa, quando você consola, quando você estimula o espírito a um estado de paz, de tranquilidade e de segurança. Então, é um exercício que, ocorrendo com naturalidade entre encarnados, vai ocorrer também com naturalidade entre encarnados e desencarnados. Qual é, então, a finalidade das reuniões mediúnicas em geral, né? Atestar a sobrevivência e a individualidade do ser espiritual após a morte física, exercitar a solidariedade, compaixão e fé em equipe, esclarecimento a respeito do mundo dos espíritos, atendimento a espíritos necessitados, educação da faculdade mediúnica por meio do serviço e amor ao semelhante, dialogar e aprender com espíritos esclarecedores, os mentores, etc., e pesquisa da fenomenologia anímico-mediúnica, né? Essa é uma proposta de possibilidades das reuniões, mais para um lado, mais para outro, conforme a natureza da reunião. Elas podem ser frívolas, é mais como uma diversão, o espírito brinca, não é o nosso caso, nós não fazemos reuniões frívolas, né? As pessoas não conhecem o espiritismo, não é o nosso caso. As experimentais é a produção de efeitos físicos ou estudos controlados, e as instrutivas, que Kardec basicamente fez esse tipo de reunião instrutiva, para estudo, pode-se obter, né, o verdadeiro ensino espírita, entender a ação dos benfeitores e o sofrimento dos espíritos necessitados. Então, trata-se mais de um local de estudo e de educação da mediunidade. Essas reuniões são as que nós mais comumente fazemos, né? As experimentais não são tão frequentes assim. As reuniões podem ser de estudos sobre a mediunidade, então você pode trabalhar teoricamente sobre a questão da mediunidade, estudar um grupo multidisciplinar, isso é muito rico, né? Uns completam o tema do outro, o saber do outro, enfim. Como pode ter reuniões com intercâmbios objetivos, né? Prática em si, então pode ser educação ou desenvolvimento mediúnico, desobsessão, efeitos físicos, são as ectoplasmias, né? Enfim, desdobramento, fluidoterapia, outros chamam de passeterapia, outros tratam como curas, e a psicopictografia, a pintura mediúnica. Nós deixamos essas reuniões que estão como mais frequentes, né? Há reuniões, entretanto, por exemplo, de exercício de psicometria, né? Onde o indivíduo pode, numa clarividência no tempo e no espaço, detalhar aspectos do passado ou antecipar aspectos do futuro a partir de estímulo de objetos, de motivações como localizar pessoas perdidas ou um objeto antigo, identificar a sua origem, etc. Há material farto sobre isso, escrito basicamente por Ernesto Bozano. Também um trabalho, Enigma da Psicometria. Temos também um bom trabalho da médium Regina, assim denominada por Hermínio Miranda, né, nos seus 2 volumes sobre mediunidade, e outros livros de Buckner, e que tratam o americano, que tratou do assunto, né, fartamente, num livro que não teve tradução em português. É um assunto riquíssimo, a psicopictografia. As reuniões podem ser de diversas naturezas, aspectos, quantidade de pessoas, forma, posição, espaço, né? Ali em cima à esquerda, uma reunião tradicional de socorro espiritual, outros podem chamar uma reunião de apoio a estudos, por exemplo, né? Com apoio dos espíritos, tanto faz. Mas é mais uma reunião tradicional, onde tem um dirigente, tem os médios na mesa, atrás à direita tem os apoiadores, são passistas, são os dialogadores ou doutrinadores, e a equipe de espíritos, muitos vêm junto aos médios, né, são seus mentores,
e geralmente tem uma equipe de espíritos de maior envergadura espiritual, que são os coordenadores espirituais da reunião. À direita é um tipo de reunião de cura, de passe-terapia ou fisioterapia, né? Um trabalho amplo, muito consagrado, muito responsável, feito em São Paulo, Rio e outras capitais, né? Todos os lugares basicamente tem. Muda um pouco o tamanho do espaço, etc. Ele é bioenergia, trabalho no perispíritos, enfim. Aí embaixo à esquerda, um trabalho onde a finalidade é psicografia, é uma reunião mais intimista. Divaldo, Chico, né? Fizeram isso, Divaldo ainda faz, escrevendo Chico mais de 425 livros, Divaldo mais de 200 livros, e os espíritos, um ou mais, claro, acompanhando, intuindo, pela psicografia ou intuitiva ou mecânica, né? Aí varia determinadas características do médium ou do tema. E embaixo à direita, o que seria uma reunião de desobsessão, onde aquela estrutura mais estranha ali, no desenho mais confuso, seria a influência espiritual de um perturbador espiritual, um espírito carente de apoio, de amor, né, de auxílio, sobre um encarnado. Pode ser o encarnado, a relação direta com o espírito, ou o espírito vir demonstrar ira, demonstrar animosidade sobre outra pessoa, né, que não necessariamente está na reunião. Ela pode atender uma pessoa, a pessoa está distante, em outra sala, ou está na doutrinária, e dentro da sala mediúnica, o espírito se manifesta através do médium, não quer dizer que o espírito está com animosidade com aquele médium. Ele pode estar ligado a um paciente que não está fisicamente no lugar. E nem é bom essa ligação, essa presença física do paciente, porque ele não compreende, na grande maioria das vezes, o que se passa. Fica atemorizado, em pânico, isso não ajuda em nada. É melhor que seja a distância. As reuniões de efeito físico não são comuns, né? Estão aí algumas imagens, nosso Chico Xavier, médiuns, né, que produziram ectoplasmia pelo nariz, pela boca, ouvidos. Em cima à direita, o médium Peixotinho, com o espírito de Ana embaixo, outra imagem, né, de próprio Peixotinho liberando ectoplasma pelo ouvido. E aí foram experiências diversas, que não só no Brasil, no exterior, houve muitas experiências desse tipo no final do século XIX, né, na Europa, enfim. É um trabalho muito especializado, exige conhecimentos muito mais específicos, um zelo enorme com ruído, com luminosidade, quantidade de pessoas, com alimentação, é muito mais sofisticado e os requisitos são mais exigentes, né, para que ocorra um resultado plausível. Então a equipe mediúnica tem a equipe desencarnada, né, que compõe ali, sustenta o grupo, organiza a sequência da noite. Tem os assistentes que são participantes, sustentação vibratória, aqueles que dão passe, o dirigente no centro ali, o doutrinador que trabalha a terapia da palavra, técnicas sugestivas, ele tem que estudar a hipnose, sonoterapia, tem que conhecer um pouco, regressão de memória, tem que saber da passe. O treinador tem muita responsabilidade, né? Tem que estudar bastante. O médium tem que ser o passivo, é a emoção, né? Ele é o primeiro socorrista, porque o choque do perispírito do médium com o perispírito do comunicante é o primeiro choque anímico. É quando o espírito comunicante encontra um arcabouço bioenergético, um arcabouço físico, que é o corpo do médium, e para o espírito é como fosse, entre aspas, um choque de renascimento instantâneo, né? Isso mexe com o psiquismo, traz emoções distintas, e tudo isso nós temos que estudar, compreender. Não se pode, dizia Kardec, né, colocar no laboratório de química para tratar com elementos químicos, que combinações podem resultar em algo danoso. Você não pode botar pessoas quaisquer que não saibam o que cada um elemento químico faz ou influencia, né, uns sobre os outros. Então o dirigente tem uma grande responsabilidade do estudo, da maturidade, da serenidade, da observação, da agregação do grupo, da integração psicológica da equipe, né?
mas não é menor a responsabilidade do doutrinador, nem tampouco do médium, nem do assistente. Os estudos têm que ser feitos sempre, estimulados, para que, assim, no bom sentido, né, a ignorância sobre o aspecto psíquico da vida diminua, porque é muito vasto o terreno psíquico, né? É um território sem fronteira, eu costumo dizer. Os encarnados têm um dirigente e um substituto, importantíssimo. Sempre o dirigente tem um substituto. Um problema de trabalho, uma viagem, uma doença, ele precisa de um substituto que esteja habituado com toda a rotina, com todo o conhecimento dos médios, seus potenciais, né? Os esclarecedores são dialogadores ou doutrinadores. Tem que saber o aspecto de evangelho, tem que conhecer o aspecto psicológico da relação humana, tem que não ser um julgador quanto mais, tem que ser uma pessoa mais neutra possível, tem que ser um elemento positivo, que desperte os valores emocionais, afetivos, do espírito, para que ele se sinta abraçado e não julgado, né? Os médios ostensivos, aqueles que foram educados e vão trabalhar numa rotina, na reunião, seja de obsessão, seja de socorro espiritual, seja de desdobramento, mas antes passaram por uma educação mediúnica, né? E a equipe de apoio, que são pessoas, como nós falamos, que dá passe, aquele que ampara, aquele que muitas vezes está observando, né, uma situação de um médium ou de outro, que pode estar silencioso, mas pode estar iniciando um processo de envolvimento psíquico e não foi devidamente observado, ele pode apontar para o esclarecedor, olha, essa pessoa está mediunizada. Enfim, é um trabalho de equipe, né, de compensação de valores. Os desencarnados, existe dirigente espiritual, seus auxiliares, claro que há. Os trabalhadores especializados vêm para a reunião, ajudam, trazem espíritos com situações específicas para serem ajudados, serem tratados. Há os cooperadores usuais, aquela equipe de rotina que tem afinidade com a casa, com os médios e sempre está presente. E os aprendizes, né? São trazidos espíritos para ver o processo, ver o aprendizado, né? Nós fizemos reuniões de ectoplasmia durante 5 anos e Joseph Kleber trazia periodicamente espíritos para ver o processo energético, a liberação fluídica dos médios presentes, eram 5, a combinação fluídica que os espíritos faziam para transferir esse potencial, esse manancial, essa matéria-prima, vamos dizer assim, para uma sala vizinha onde se fazia a fluidoterapia. Então ele dizia, eram estudantes que encarnados não conheceram isso, né? E agora desencarnados vinham presenciar esse trânsito de forças psíquicas a favor do bem. Os espíritos comunicantes são necessitados em geral, acompanhantes de encarnados, são os mentores que vêm com os encarnados, o dirigente, orientador, amigo da casa espírita ou do grupo, os visitantes e aprendizes, né? Então, o necessitado em geral é toda a gama de espíritos que foi selecionada para aquela noite. Quem trabalha nessa seleção são os espíritos orientadores, os dirigentes administrativos da reunião, que veem o público que virá, aquele que vai ser atendido, o drama de um, a carência do outro. Enfim, é um trabalho complexo, não é gratuito, no sentido de dizer que é fácil, que é também de improviso. Não é. Há todo um zelo, uma responsabilidade para que se aproveite o máximo numa reunião de 1 hora e se traga mais conforto, esperança, fé e consolo possível. O grupo, há uma diferença para um agregado de pessoas, né? A sintonia entre as pessoas é fundamental. A interação entre os membros é importantíssima. É muito mais importante do que educar a mediunidade, é educar a relação humana entre pessoas que não se conheciam e passam a se conhecer e se completar num trabalho do bem, do amor, do Cristo, né? O objetivo e conjunto de normas comuns.
Não há ali a verticalidade de um destaque em relação ao outro. Todos têm potencial e virtudes e querem ajudar. Conjunto de papéis que se complementam, né? E a rede de atração interpessoal. Então é fundamental que haja o respeito mútuo, o carinho, o zelo, a busca pelo outro, né? Faça evangelho do lar na casa do outro, visitem-se, faça a reciclagem de encontrar-se, mesmo fora da casa espírita, sejam amigos, enfim. Essa sintonia é fundamental para que, quando sentado na sala, seja uma corrente com elos fortes e resulte num bom trabalho, seja um feixe, né? Como Kardec exemplifica, que é muito mais difícil, um feixe, mesmo de gravetos finos, o feixe é mais difícil de ser quebrado, né? Então, todos os males originam-se do egoísmo e do orgulho. Toda a moral de Jesus resume-se na caridade e na humildade, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. A maturidade do grupo é uma consequência natural da maturidade dos indivíduos que o compõem. Então, ter um entendimento claro dos objetivos e metas, conseguir grau eficaz de intercomunicação, boa comunicação, ser aberto, ser franco, olho no olho, caminhar em direção aos seus objetivos com o máximo de eficácia, manter um equilíbrio apropriado entre a produtividade e a satisfação das necessidades pessoais, alto grau de solidariedade e coesão e, sem, contudo, afogar a individualidade, criar uma atmosfera de liberdade psicológica para a expressão dos sentimentos e pontos de vista. Então, as reuniões periódicas, onde o grupo se encontra para fazer avaliações, são muito importantes. Mas tira o nome avaliação. Nós usávamos o nome no Leopoldo Machado, Grupo da Fraternidade Leopoldo Machado, nós usávamos o nome Caminhando Juntos. Era uma complementação, não era julgar se sabe, se aprendeu, se tirou 9, se tirou 10, não é isso. Não é uma escolinha de ginasiana. O nível é outro, a perspectiva, o objetivo é outro, né? É uma reforma do conceito da humanidade. Então é muito mais amplo. Mas o Caminhando Juntos era justamente nós entendermos a dúvida de um colega, o outro já viveu aquela dúvida, ele pode explicar da vivência pessoal. O outro está com medo, vai se explicar a confiança no mundo espiritual, a fé, enfim, é o trabalho do Cristo, não estamos sós. Então a avaliação ela é riquíssima. Usa-se técnicas, cria-se apoio de psicólogo ou alguém da área de humanas que possa ajudar, criar uma técnica de dinâmica de grupo, onde as pessoas se exponham com alegria, com sinceridade, não tenham medo. O dirigente não é Deus, não é Papa, não é nada disso. E Deus nem Papa são terroristas, né? ou são temerários. São pessoas que querem acertar junto com o grupo. Então, avaliação, refletir sobre o que se avaliou, corrigir, verificar, isso é muito importante, né? Não há que temer a avaliação. Mas também não fazer todo mês, que vai parecer que todo mês está precisando corrigir rumo. Vamos dar um tempinho, né? Faz isso de 3 meses, um dia, em vez da reunião, faz o encontro de pessoas para colher ideias, né? Então o estudo é fundamental, tá? Há um manancial de obras enorme na seara espírita. Então a preparação de um trabalhador da mediunidade, ele pressupõe estudo, é fundamental o estudo e fundamental uma abertura psicológica para conhecer pessoas, conviver com diferença, conviver com o outro que você nunca viu. Você vai ajudar alguém encarnado, como vai ajudar alguém desencarnado que você não está vendo. A grande maioria de nós não vê espírito. Então é preciso essa abertura mental para a convivência em diferenças de personalidade, diferenças de ritmo de pensar, de emoções, de compreensão de mundo, ser elástico nisso, não ficar pré-julgando porque eu sou assim e tem que ser sob minha ótica. Não há essa perfeição na Terra entre os homens, né? Nós estamos avançando, ninguém aqui está pronto, matéria acabada, não. Produtos em aperfeiçoamento contínuo. E o grupo ajuda a nós percebermos nossas virtudes e nossas fragilidades, que ainda precisamos corrigir, né? Então os estudos têm que ser sérios, pois ele faz a gente crescer, abrir a mente, e a intuição aumenta, a inspiração também. É fundamental o estudo, sem birras,
sem também aparecer que um tem título de mais saber do que o outro, pois isso gera um esfriamento, gera uma pequenez na percepção do grupo. E a ideia não é essa, não é? Todos, nas suas diferenças de compreensão, de inteligência, de ser psicológico, todos se complementarem com respeito. Em mediunidade não há conquista relâmpago. Exercer a mediunidade como força ativa no Ministério do Bem é fruto da experiência de quanto lhes pôs a obrigação, por senda de disciplina e trabalho, consagrando-se dia a dia a estudar e servir com ela. Seara dos Médiuns. Amor, finalmente, se tiverdes amor, tereis tudo o que poder desejar na terra. Se tiverdes amor, tereis colocado o vosso tesouro, onde nem as traças nem a ferrugem o devoram. Evangelho segundo o Espiritismo. Resumindo, preparação para ambiente de mediúnico, ele tem que incluir a compreensão de que de reuniões diferentes requerem conhecimentos específicos diferentes. Participar da reunião de efeitos físicos, ectoplasmia, materializações, né? Como tive experiências com materialização de flores, com transporte de objetos de 100, 120 quilômetros numa estrada, remédio para uma pessoa que passava mal, remédio esquecido 100 quilômetros antes e trazido pelos espíritos, experiências de perfumes, como Mãe Helena em Alagoinhas, produzia maravilhosos perfumes através de verbena, que é o mesmo espírito, Sheila, três fragrâncias diferentes. Nós saímos perfumados das reuniões na casa do saudoso Elísio da Rocha Dória, do Matatu, e Dona Janete, né? Essas experiências em sala mediúnica, perfume, odores de éter, luzes que se propagavam no ambiente instantaneamente, como uma espécie de queima do fósforo, né? Resultante das tramas biológicas do ectoplasma que se dão no ambiente desses, quando se transforma adenosina trifosfato em bifosfato, liberando fósforo. Então são aspectos ricos, riquíssimos. Não estão em todos os livros esse conhecimento, mas na prática mediúnica você vivencia algo muito rico. A experiência, por exemplo, psicométrica é diferente. A reunião de desdobramento que nós iniciamos no Leopoldo Machado em 92, que ainda persiste, é uma reunião de grande resultado para estudo e observações. 2 médicos podem ir para um hospital visitar um paciente, cada um tira a sua conclusão, observa com seu conhecimento, com seu perfil, né? Com seu viés. Se um é médico, se o outro é psicólogo, se um é professor, se o outro é um artista, eles percebem a partir do seu viés, do seu filtro pessoal, né? Isso tudo enriquece muito. As reuniões de desdobramento, muitas delas foram trabalhadas em cima de resgatar pessoas perdidas, fruto de acidentes graves, muitas de quedas, outras desencarnaram em florestas, outras em vulcões. Então os espíritos eram trazidos para ser tratados na reunião paralela à que nós fazíamos de educação mediúnica, de desdobramento, fazíamos a educação mediúnica e em paralelo tratávamos desses espíritos que eram trazidos. As ectoplasmias são reuniões onde não se tinha comunicação mediúnica, né? A reunião era trânsito de fluido vital. Os espíritos pegavam o material que os médiuns transferiam, cada um com seu potencial, e faziam combinações e recombinações, e isso era transferido para uma sala ao lado, onde uma equipe de encarnados trabalhava a fluidoterapia, uma equipe com médicos, com médiuns. Então, o exercício da mediunidade é muito diversificado, tem várias potencialidades. E preparar uma pessoa para trabalhar nessa seara é basicamente preparar um indivíduo de fé, de confiança, de dedicação, de espírito aberto, de coração aberto, para que o resultado se dê com as graças do apoio do Cristo e de sua equipe de mentores que nunca nos abandonam. Paz para todos, muito obrigado.